Em algum momento da tua vida, como leitor, tu já deve ter ouvido alguém dizer assim: mas você já não tem livros demais? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Ana Intimista. O meu nome é Ana Lima. Hoje a gente vai falar sobre pressões que todo leitor já enfrentou em algum momento da sua vida. Essa famosa frase que eu falei no início do vídeo é uma das frases que eu escutava muito quando eu decidi ser uma colecionadora de livros. As pessoas que não liam, não entendiam, não entendem por que de você ter livros em casa, de como aquilo dali traz uma paz para quem é leitor. No fundo, nem a gente que é leitor, pelo menos eu falo por mim, estou falando por mim, ok? Não me joguem pedras, tem uma noção muito clara, assim. Lógico que a gente quer ter os livros dos autores que a gente mais admira, próximos de nós. A gente quer ter uma biblioteca a nosso redor. Uma biblioteca pessoal, algo que você criou. Mas isso é uma coisa tão intrínseca, é algo tão impalpável que não dá muito para explicar. Nem para mim, que sou leitor, porque se você for parar para pensar, existem várias outras questões, né, de se ter muitos livros. Mas eu não quero ir por esse lado. Eu vou pelo lado que assusta as pessoas. O fato de você ter esses livros, né, e aí a gente vai para outro lugar, que é o negócio do consumo de livros, mas ter muitos livros me gerava uma frustração com as pessoas. Eu não tenho tantos, porque para algumas pessoas é muito, mas para mim não é. A gente vive hoje em dia muito na nossa bolha, né? Então a gente olha pro lado, tem sempre alguém que lê. O mundo digital fez com que a gente conseguisse encontrar a nossa bolha, mas nós, salvo os que têm família que leem, pena que em sua grande maioria não é o senso comum, essas pessoas que não têm, como no meu caso, meus familiares não leem nem gostam muito de leitura. Eu tenho uma esperançazinha aí na minha sobrinha, que talvez o negócio vai arrancar, mas de resto, não, na minha família propriamente não era uma coisa normal você ler. Eu fui aprender a ler com 10 anos de idade. Fui alfabetizada com 9, mas ler mesmo, entendendo, tendo consciência, foi com 10. Então, até esse período, lógico que teve umas questões, porque eu comecei a ler tarde, né, ser alfabetizada muito tarde, mas até esse período, o livro foi me apresentado de uma forma totalmente espontânea. A ideia de livro que eu tive a primeira vez foi em um comercial de TV, e eu vi aquela família toda em volta daquela criança. Aquilo ficou na minha mente, mas eu lembro que eu tinha ali por volta dos 5, 6, ia fazer 6 anos, e aquilo ficou na minha cabeça. E eu sei que aquilo aconteceu porque teve um momento muito forte para aquela cena. Então é por isso que eu consigo ter certeza dessa cena. E depois dali eu queria aprender a ler, mas na minha casa eu não tive acesso a livros, eu não tinha acesso a livros que eu pudesse, e nem tinham pais leitores. Então, eu só fui mesmo aprender alguma coisa, porque eu tinha uma vizinha, e essa vizinha ensinava, não consigo lembrar do rosto dela, nem tudo, já faz muitos anos, que ela ensinava reforço, né? Todo dia na minha casa, assim, tinha um muro, eu subia no muro, subia ali para poder ver do quintal, que nossas casas eram uma do lado da outra, e o quintal dava para eu ter acesso, né, visualmente a ela. Eu perguntava pra minha mãe se ela podia me ensinar, né? A partir desse momento, eu não tinha ido nem pra escola. Ela me apresentou o livro, ela me ensinou as primeiras palavras, então praticamente ela que me alfabetizou de uma certa forma, me introduziu naquilo. Depois desse meu apresentar ao alfabeto, a entender algumas coisas, eu fui pra escola, fui matriculada na escola, e na escola eu conheci um autor que até hoje, eu tenho o prazer de dizer que tem o livro já na minha estante, não 2 livros dele, mas ano que vem eu pretendo ler mais sobre, e foi um autor que eu acho que delineou qual tipo de leitora eu seria no futuro, porque me despertou a curiosidade, me despertou o senso de aprendizagem, me despertou muita coisa com um livro que foi A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Então, eu acho que todo mundo tem o seu autor de start, entendeu? E o Júlio Verne, para mim, foi esse autor. E depois disso, eu sempre quis ter comigo, quando criança, ter uma biblioteca pessoal. Mas a gente vivia em condições que não tinham o suficiente, às vezes, nem para comer, que dirá para comprar um livro, né? Que é extremamente... Se hoje em dia já tem essa questão de ser muito caro, na minha época ainda, de infância, era muito mais. E não tinha-se essa cultura de leitura, sabe? Pra massa, pra grande massa, não tinha essa cultura de se ler, né? Era imposta, era obrigatório. Pra mim nunca foi. Isso eu tenho que deixar claro, que pra mim nunca foi obrigatório, né? Mas era o que o senso comum dizia, né?
isso é muito chato, não sei o quê. A biblioteca do colégio foi o primeiro paraíso da minha vida. Então, foi lá onde eu conheci muitos livros, mas eu não tinha isso. Então, é natural que quando eu virasse adulta, isso ia se mostrar. Então, eu quis ter a minha biblioteca pessoal. Quando eu entendi que eu podia, que era dona do meu próprio dinheiro e eu queria fazer minha biblioteca, aí eu comecei. Mas as pessoas começaram a se assustar, né? Tipo, tinha frases como essa: tu vai ficar louca. Eu encontrei pessoas que diziam que conheciam pessoas que tinham enlouquecido por ler. E eu digo, meu pai. A gente sempre, como leitor, seja ele intelectualizado ou não, que eu não consigo compreender essa separação, e um leitor comum, que é a que sou uma leitora comum, a gente sempre ouviu essas famosas frases, né? Principalmente se você anda com o livro todo lado, assim. As pessoas começam a te julgar, a dizer que você só sabe fazer, que você sabe fazer é só ler, que você não faz outra coisa senão ler. Quando você tá lendo, tem gente que, pasmem, tem gente que diz assim, você está lendo, mas você não tá fazendo nada, vem fazer isso aqui. Oi? Eu tô lendo. Percebe o juízo de valor? Então, tipo, aquele momento de leitura que a pessoa que não é leitora vê, de achar que a gente que ler não está fazendo nada. Não é nada importante ler. Nossa, isso chega a dar uma dor no meu coração quando as pessoas não consideram leitura algo importante. E aí a gente sobe um grau, né, que é não entender o texto. Não entender o texto, para mim, enquanto leitora, era uma coisa... Ainda é. Não me considero um grande as da crítica literária. Mas tinha aquelas confusões dentro do meio literário, né? Quando você dava sua opinião sobre determinada leitura, de chegar às pessoas e dizerem, as pessoas que são até leitoras, você não entendeu o texto. Você não tem capacidades intelectuais e não perceber que isso e aquilo e tarará. Nossa, isso foi um período, realmente uma coisa que fez com que eu adiasse o máximo criar um canal literário, porque quando eu entrava em grupos, quando eu digo grupos, eu tô me referindo a clubes de leitura, a tudo relacionado com leitura, né? Pessoas que eram leitores assíduos e que gostavam de se reunir. É óbvio que você tem que ter sua opinião sobre determinado tema, não é esse o ponto, mas eu acho que você joga pedra numa pessoa porque você entendeu um texto de uma forma mais clara e a outra pessoa não, eu acho que a tua atitude deveria ser colocar luz sobre a crítica daquela outra pessoa, explicar o motivo por que ela não entendeu aquele texto. Geralmente, né, não acontece assim, as pessoas geralmente estão brigando, discutindo porque ou a resenha dela foi melhor, ponto de vista, eu não tô falando nem de resenha, eu tô falando o ponto de vista dela foi muito melhor do que o da outra e o senso comum de um grupo. Isso acontece muito em clubes literários. Pasmem, acontece. É o apego que a gente tem pelo livro, mas eu consigo compreender os dois lados, né? Quando eu escuto alguém dizer que detestou um livro que para mim é um livro muito querido, ou dizer que aquele texto que o autor falou não foi um texto, eu não entendi bem. Atenção, é totalmente diferente de você dar o seu ponto de vista sobre o que você leu e acrescentar, alargar o campo de consciência sobre aquilo que o autor escreveu. Se calhar eu não tinha pensado dessa forma, mas pode ser assim. É diferente. É totalmente diferente de tu pegar e chegar e sem dar um argumento de forma clara, um argumento que faça sentido de um porquê da pessoa não ter entendido o texto e simplesmente olhar para a pessoa e dizer, você não entendeu o texto. Polêmicas. Leituras podem ser polêmicas. Essa frase, não ter um gênero específico, foi uma das frases assim que eu escutei e escuto até hoje. Mas afinal, qual é a bandeira que tu levanta? Gênero, romance histórico, ficção, não ficção? Qual é o tipo de leitura que tu tem? Porque eu não consigo entender que tipo de leitor você é. Mas isso me irrita de uma profundidade que você não tem noção. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, Último no Divã, que falava sobre o especialista e o generalista, né? As pessoas assim. E eu acho que existe leitor generalista e leitor especialista. E no meu caso, eu sou muito generalista em tudo na minha vida. E acabo que me tornando especialista mesmo sem querer, porque eu não leio um só gênero literário. Eu leio coisas que me dão curiosidade, né? E calha de ser sempre o mesmo tipo de gênero, não é? Você vai ver muito nesse canal, a não ser que eu mude bastante e você comece a ver thriller e terror aqui, mas eu não sou leitora de thriller, eu não sou leitora de terror e nem de livros muito pesados, sabe? De livros que... Tava querendo ler um autor brasileiro, mas eu descobri que não é pra mim. Fui ver umas resenhas desse autor e eu descobri que não é pra mim. Eu vou colocar aqui o nome dele porque eu esqueci. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem alguns gatilhos, né? E sou uma pessoa que descobri, pasme, que sou sem
sensível a determinadas leituras. Então, tipo, se eu sei que eu já leio devagar, sou sensível, para que eu vou entrar numa leitura tão pesada, né? E eu acabo entrando nesses gêneros. Eu também não vou aqui ler só livros não ficção e também não vou ler aqui só livros fantasia. Poderia ler aqui só livros fantasias, porque fantasia e aventura são os livros que são minhas zonas de conforto. Mas poderia ler clássicos, que também é a minha zona de conforto. Gosto muito desse livro. E não ficção. Mas eu prefiro deixar que as minhas leituras girem em torno, né, desse ciclo e que vocês também tenham aqui uma variedade, né, de sugestões e de interesses literários. Não vai prejudicar ninguém você não ter gênero específico. À medida que você vai se tornando um leitor mais maduro, isso vai também implicar nas tuas escolhas de literatura, de autores novos. Essa forma, né, de ler que eu escolhi para mim, vou dizer que é um método, mas é um sistema que tem funcionado bastante durante esses anos. E essa frase, você não tem um gênero específico, para mim, ultimamente não tá querendo dizer muita coisa. Se você é leitor, você já escutou isso alguma vez. Ser julgada por minhas escolhas literárias. Se não tem um gênero específico, já é uma coisa que já vira comentário. Ser julgado por suas escolhas literárias, vou te contar. Isso acontece muito, eu não sei, dentro do meio literário, tem. A gente não pode ser, né, hipócrita. Existe também. Mas, assim, não é tão grande quanto... Não sei, me diga aqui nos comentários. Você acha que quem lê muito, quem é um leitor assíduo, ele julga o livro do coleguinha? Eu nunca passei por uma situação semelhante. Então, eu não posso dizer que eu não tenho lugar de fala nesse sentido, né? Nem julgo, sinceramente, quem lê. No meu caso, eu sinto um pouco de invejazinha branca, que não existe inveja branca, né? Em pessoas que têm estômago para ler thriller e terror. Mas não julgo. É uma coisa que eu queria, né? Aspirava ter maturidade suficiente para ler esse tipo de livro, mas não tenho. Pessoas que não são leitoras usuais, eu já senti muitas críticas, assim, tipo, mas de eu estar lendo uma leitura new adult, né? Que é uma leitura um pouco mais tranquilinha, e as pessoas olharem assim. Tem umas capas que, sinceramente, acaba com a gente, né? De vergonha mesmo. Então as pessoas meio que olham assim, O oposto também acontece, de eu estar lendo uma biografia, né? As pessoas olharem, essa daí é inteligentezinha, intelectual, assim, nem sabe nada, inocente. Esse tipo de comentário, né? Chegava um ponto das pessoas realmente, as mesmas pessoas que viravam o olhar quando eu tava lendo um livro que era um romancezinho, mais água com açúcar, me aplaudiam quando via que eu tava lendo uma biografia. Nesse sentido, ser julgada, sabe? Eu ficava, como assim? E aí a gente vai pro último ponto disso, que é o fator de você consumir livros demais, né? Das pessoas dizerem, você tá gastando todo o seu dinheiro em livros. Isso é loucura. Pra quê? Incomoda a certas pessoas o fato de você estar comprando um livro e incomoda as pessoas o fato de você, todo o tempo que tiver, estar lendo. É uma coisa assim que é um senso comum para algumas pessoas. E eu sofri muito, principalmente em Fortaleza, porque o meio que eu tava era de pessoas que não tinham hábito de ler. Quando eles me viam lendo demais, ou então quando eu comecei a comprar, né? Pra mim não é gastar. Pra mim, todo livro que eu leio me entrega alguma coisa. Até porque eu, de alguma forma, sei escolher os livros que eu quero ler. Então, teve um período da vida que eu lia muito em cima do hype de livros, assim. Então, eu até falei isso em um vídeo aqui no canal. A minha estante, quando eu vim pra cá, pra Portugal, eu tive que doar vários livros e depois eu percebi que a maioria desses livros eu até queria ler, mas que eu não ia conseguir, entendeu? A gente queria, né, ter uma vida... Eu queria ter uma vida que eu pudesse só ler mesmo, mas eu não ia conseguir fazer isso. Eu não ia conseguir ler esses livros. Então, eu tive que doar bastante livros que eu não ganhei, foi livros que eu comprei mesmo. Então, foi muito dinheiro empregado nisso, né? Porque os livros no Brasil, em Fortaleza, naquela época, era por volta de 40. Então, tipo, eu tinha um prazer, né? Um prazer que até hoje se mantém em ir nas livrarias, sabe? Em aproveitar os cafés. Essa coisa de comprar pela internet é interessante no produto final, né? Da gente comprar mais barato e de trazer em casa. Mas nunca foi pra mim impeditivo ou sofrimento sair de casa e ir numa livraria comprar um livro. O que me dava sofrimento era o produto final, entendeu? Tipo, o último ato. Não é nem o produto final, é o último ato de pagar, porque se tornava mais caro. Eu acho que era pra ser mais barato, né? Porque a gente tava indo até lá buscar. Mas o fator de estar lá dentro das livrarias, de apoiar as livrarias, tem muita questão em cima disso, né? Tem muita gente que tem a sua opinião formada sobre isso, mas eu sempre gostei muito, tanto quanto de bibliotecas. Então, assim, pra mim nunca foi um gasto, foi um investimento. A forma de eu consumir livros hoje eu tenho comprado menos em livrarias. Eu acho que esse ano foi um ano que eu comprei
comprei mais livros nas livrarias desde que vim pra cá, porque sempre aproveitei as feiras literárias que tinha aqui, tem aqui, mas não sei como é que vai ser agora, né, pra comprar. Então, tipo, meus livros são frutos de segunda mão. Foi uma questão pra mim, livros de segunda mão, livros comprados nas livrarias físicas, porque pra mim, livro, conteúdo é que importa, né? Mas eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que um livro, uma edição bem cuidada e aquela coisa não é que seja melhor. Eu não acho lindo e eu não tenho vontade. Por isso que pra mim, tanto faz esses métodos, o tanto que o livro que eu quero me entregue o que eu quero que ele me entregue naquele momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me diz aqui nos comentários quais foram as frases que te disseram ou se existem outras coisas, outros absurdos que já falaram pra você por você ser leitor. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, uma é uma escolha minha e a outra é do patrão. Não esquece de dar uma curtida e de se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.